Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é terça-feira, dia 29 de novembro de 2022. E o tema que estudaremos dentro da nossa lição será Os Santos no Purgatório. Existem dois textos que servem como base para o nosso estudo de hoje, na verdade três, que começam com Eclesiastes capítulo 9, verso 10. Tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no além, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. O segundo texto, Ezequiel capítulo 18, versos 20 a 22. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre este. Mas se o perverso se converter de todos os pecados que cometeu, e guardar todos os meus estatutos, e fizer o que é reto e justo, certamente viverá, não será morto. De todas as transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Pela justiça que praticou, viverá. Hebreus capítulo 9, versículo 27, que diz assim: E assim como aos homens é ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. O nosso guia de estudos hoje vai trabalhar uma das temáticas que servem como base para o catolicismo romano, que trabalha a ideia de um estado intermediário, não apenas a crença de que existe uma alma imortal no ser humano, de que a matéria é má e de alguma maneira limita a própria alma, e é depois da morte que a alma se liberta da matéria que é má, mas assim que o indivíduo morre, se ele teve boas obras, ele vai ao paraíso para estar junto com Deus e com todos os santos. Se eventualmente ele cometeu muitos atos de impiedade, ele vai para o inferno, onde ele vai passar toda a eternidade em grande sofrimento e agonia. Mas existe, na perspectiva do catolicismo romano, um estado intermediário. Para aqueles que não foram devidamente purgados dos seus pecados, que não tiveram a possibilidade de viver uma vida de retidão com Deus, mas não foram extremamente maus, então eles sofreriam durante um determinado tempo num lugar intermediário, é também um lugar de tormentos, mas onde ele passaria por uma espécie de purificação da sua própria vida, e então depois poderia subir para o céu. Há um texto que vai aparecer aqui no nosso guia de estudos hoje, que é do Catecismo Romano, das edições Loyola de 2022, nas páginas 290 e 291, que explica de forma mais pormenorizada qual é a crença nesse estado intermediário. O texto diz assim: os que morrem na graça e na amizade de Deus, mas não de todo purificados, embora seguros de sua salvação eterna, sofrem depois da morte uma purificação, a fim de obterem a santidade necessária para entrar na alegria do céu. A Igreja recomenda também a esmola, as indulgências e as obras de penitência a favor dos defuntos. Quando você pensa naquilo que o catecismo está mencionando, a gente tem uma série de problemas aqui com essa crença. Primeiro, nós sabemos que a alma é mortal. O texto bíblico diz claramente: a alma que pecar, essa morrerá. Não existe a possibilidade do indivíduo entrar no estado de vida eterna separado de Deus. A vida é inerente a Deus. A figura da videira e dos ramos, um ramo que estiver ligado à videira tem vida, e o ramo que foi retirado, removido da videira, seca e só presta para ser queimado no fogo. Não existe vida longe de Deus ou separado de Deus. E o pecado não separa de Deus. Essa é que é a grande questão que a gente precisa compreender aqui. Num segundo momento, existe aqui a ideia de que se você teve boas obras, então você pode ser aceito por Deus. A salvação não é pelas obras, é pela graça mediante a fé. As obras, elas têm um outro papel. As obras atestam que nós nos entregamos a Deus. Então, como o Espírito de Deus vive em mim, ele começa agora a escrever a lei de Deus no meu coração, e então as obras começam a vir. Mas obra não tem a ver com salvação, tem a ver com santificação. É o processo no qual vamos tendo de novo a imagem de Deus dentro de nós. Há um outro problema aqui, o problema de que você tem
uma segunda oportunidade depois que você morre. Bem, se você não foi totalmente mal, mas ainda faltou um pouquinho para poder chegar lá, você tem uma segunda oportunidade. E a Bíblia não trabalha essa ideia. O texto que nós lemos ainda há pouco, de Hebreus capítulo 9, 27, diz: e assim como aos homens é ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Qual é a próxima coisa que o indivíduo vai ter oportunidade de ver depois que ele morrer? Morreu, ressurreição. Se a ressurreição vem na volta de Jesus, se é a primeira ressurreição, então ele está salvo para todo sempre. Se vem a segunda ressurreição, o que ele vai ver é a condenação, é o juízo condenatório. Não existe ali a possibilidade de um estado intermediário. E mais um problema que a gente entende aqui, é a ideia de que você pode, através das suas boas obras, retirar de lá do purgatório uma pessoa que seja importante para você. De repente está lá teu pai, tua mãe, ou um amigo, uma pessoa que você ama muito, então você começa agora a fazer boas obras para poder tirar essa pessoa de lá. Então, a graça que você alcança para você, você pode emprestar para o outro. Mas e o conceito bíblico de que a salvação é individual? Eu, por mais que ame meu filho, por mais que eu ame minha filha, por mais que eu ame minha esposa, eu não posso escolher por eles. Eu tenho que ser livre para poder fazer as minhas escolhas. Então, quando você olha para a Bíblia, você percebe que não existe espaço para uma crença como essa. Aliás, quando você vê um texto que vai aparecer no nosso guia de estudos, no manuscrito 51, de 10 de dezembro de 1890, Ellen White vai dizer o seguinte, é muito pesado esse texto. A obra de Satanás, desde sua queda, é representar mal o nosso Pai Celestial. Ele sugeriu o dogma da imortalidade da alma. A ideia de um inferno que queima eternamente foi produção de Satanás. Purgatório é sua invenção. Esses ensinamentos falsificam o caráter de Deus, como se ele descrevesse, ou como se ele devesse ser considerado severo, vingativo, arbitrário e que não exerce perdão. Quando você pensa em um Deus que pega um indivíduo, como mencionamos na lição de ontem, que viveu aqui, sei lá, 50, 60, 70, 100 anos que seja, e que fez escolhas erradas, depois esse camarada vai queimar a eternidade toda, que tipo de justiça existe nisso? Esse é um Deus vingativo. Satanás tentando, portanto, distorcer o caráter de Deus. Em vez dos mortos adormecidos que aguardam a volta de Cristo, essa visão diz que eles estão no purgatório sofrendo até que alguém os tire dali. E a Bíblia não dá margem para poder dizer que outra pessoa, a não ser o próprio Cristo, possa salvar uma pessoa da condenação eterna. Portanto, uma crença como essa, não existe outra palavra a ser usada a não ser. Isso foi uma invenção do diabo para distorcer o caráter de Deus. Graças a Deus que Ele é amor, que Deus é amor. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por Tua palavra, porque nela descobrimos o Seu amor, Sua compaixão, Seu carinho, Seu cuidado. E a certeza de que em Ti nós somos mais do que vencedores. Obrigado pela experiência da salvação em Cristo. Ajuda-nos a vivermos a experiência da salvação. Pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?